Abre a sua Bíblia no capítulo 19 do livro de 1 Reis. Eu vou dar um recado rápido. O nosso texto, contexto, está a partir do capítulo 17, 1 Reis. Estava orando, conversando com meu amigo Espírito Santo, Rua Acodes, e acerca desta palavra, avaliando no meu espírito sobre cura, que é a proposta, sobre o tema para esse ano. O Espírito Santo me direcionou, tanto é que eu pretendo também, eu tenho 7 obras publicadas, e publico também novos autores. Caso você seja uma pessoa que tem essa característica, ou conhece alguém que precisa publicar um livro, eu presto esse serviço. Ok? E esse é um texto que eu também estarei escrevendo junto com uma aluna minha, que é psicóloga. Nós vamos escrever, eu vou escrever a partir do exegese, hebraico, interpretação bíblica, e também a partir da psicologia, interpretando esse texto. Eu me debrucei já alguns dias, noites, madrugadas, lendo esse texto. Então, quero dar uma ênfase no capítulo 19, mas o contexto vai desde o 17. Vamos no 19 aqui, ganhamos tempo. Eu vou ler, depois você pode sentar-se, e pediria a gentileza de você manter a sua Bíblia aberta. Verso 1 do capítulo de 1 Reis 19. Diz o seguinte: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Assim me faço deuses e outro tanto, se disser amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Porque vendo ele, se levantou para escapar com vida, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Por enquanto, só até aqui. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, pode sentar-se. Como disse, eu tenho ali, eu escrevi ao longo dos anos, em razão de lecionar a palavra de Deus há 35 anos, hebraico e bíblico, quase 11 anos, então eu tenho ali dezenas de apostilas, eu trouxe 2 temas, e 3 dos meus livros ainda tenho ali, das 7 obras eu tenho 3 livros ali. Você pode conhecer 9 dons e suas realizações, como funciona cada respectivo dom, Yeshua anda sobre as águas, ou seja, Jesus anda sobre as águas, fala sobre a fobia do medo, o milagre inédito que Pedro vivenciou, assim como Cristo, ao andar sobre as águas. Tem também Salmos, verso por verso, acabou, o 126. Tem mais um, tem um curso de hebraico, sobrou um livro, e tem comentários bíblicos ali, Bíblia, caso você queira conhecer o nosso trabalho ou aprender um pouco mais. Eu trabalho também com curso de interpretação bíblica, e eu já tive alunos em vários lugares do Brasil e até fora, Estados Unidos, Suíça, enfim, que a gente faz um trabalho através do aplicativo Zoom. Aí você tem interesse, trabalho com o livro da Bíblia, interpretação bíblica, sou pós-graduado nessa área, então eu posso lhe ajudar caso tenha esse interesse, mesmo à distância. As aulas não são gravadas, uma aula fria, essa aula gravada eu dou com material de apoio. As aulas são pelo aplicativo Zoom, videoconferência. Você me vê, te vejo. Evidentemente, você tem uma webcam, um computador, um notebook, ou até um celular. Então, você pode tirar dúvidas da hora. Fique tranquilo, se eu não souber, eu ligo para o pastor Agripino, ele sabe tudo. É uma satisfação estar com vocês. Vamos ao texto, então. Também, se você se interessar, o curso de hebraico bíblico para melhor interpretação da palavra. Pastor, para ficar legal e elegante assim como você, fica caríssimo. Não trouxe o blazer que lá estava derretendo. Eu não sei até quanto tempo eu vou ficar legal e elegante assim. Se já tirar, tem paciência comigo. Capítulo 19. Foi a nossa época. Aí ele fica de pé? Tá bom, então vamos brigar. Eu li o capítulo 19. Entretanto, eu quero te contextualizar rapidamente. A partir do capítulo 17, que é o texto do contexto.
O contexto, na verdade, é onde começa um determinado assunto e onde ele termina. Isso é fundamental para uma interpretação segura. Eu quero chamar a sua atenção e eu quero falar também, em algum momento eu vou chegar lá, sobre cura, no ano da cura. Entretanto, ao falar sobre cura, por exemplo, o evangelista João Yohanan, ele escreve que a manifestação dos milagres de cura de Jesus, eles tinham um propósito, um alvo pelo qual as pessoas, através das manifestações de cura, viriam crer em Jesus. E ao crerem, consequentemente, poderiam receber a salvação. Esse é o objetivo maior da cura. Não é a cura em si, não é simplesmente revelar a graça de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus através de Cristo, bem como sanar ali a doença, a saúde, enfim, restaurando a saúde da pessoa, remover a doença, sanar ali a vida da pessoa, mas também, sobretudo, levá-la a compreender quem ele era, qual o propósito dele. Mas o alvo maior era levar a pessoa a crer na mensagem dele. Porque uma pessoa pode ser curada hoje e se perder amanhã e ir para o inferno. Então o objetivo maior de Deus é a salvação. Mas ele continua curando. Amém? Eu, como trabalho no ambiente acadêmico há muitos anos, há mais de 3 décadas, então no seminário tem vários professores de diversas denominações, dentre os quais alguns deles, que nós chamamos cessacionistas, eles não acreditam mais na operação dos dons. Dizem que foi somente na época de Cristo e dos apóstolos que o cânon, ou seja, a Bíblia, já está em nossas mãos. E não precisamos mais dos dons. Eu creio firmemente que eles estão equivocados. Tenho vivido isso, tenho experimentado isso. Tenho visto o Espírito Santo, não quando nós queremos, mas quando Deus quer, através da pessoa do Espírito Santo, através de Cristo, manifestar os dons. Amém? Em se tratando de cura, eu quero chamar a sua atenção, caso você queira compreender melhor, tem o meu livro sobre dons, onde eu explico os 9 dons detalhadamente. Aliás, os dons de cura. Os dons de curas, a Bíblia fala, é o único dom, aliás, que plural, dons de curas, inclusive no grego. Então, dons de curas não é simplesmente para restauração da saúde física, que é o óbvio, a primeira coisa que vem à mente. Também, mas é para a saúde emocional. Ser restaurada a saúde emocional e ser restaurado a saúde espiritual. Eu quero chamar a atenção de vocês, eu já vou entrar no texto, estou preparando algumas bases, então para que vocês possam compreender a abrangência que eu tenho em mente acerca do que eu estarei ministrando. Então, particularmente, Jesus, houve um determinado momento que ele deixou muito claro que a doença que afetava a vida daquela mulher, o que estava por trás, a origem do problema era satânica, era diabólica, era um demônio, era um espírito de enfermidade. Então, tem doenças que têm desdobramentos no corpo, mas a origem é um demônio de enfermidade. Entende sobre o que eu falo? Tem doenças que a psicologia também trabalha com essa linguagem e outras, psicossomáticas, ou seja, uma psicossomatização, um problema que na verdade é na alma, mas tem desdobramento no corpo. Isso também é outro problema. Então há doenças cuja origem predominante é na alma, mas que vai refletir no corpo. E tem doenças que é no espírito. Porém, tem também, o mais óbvio, doenças que são de origem física, fisiológica. Quero dizer para você que Deus continua curando. A despeito dos sensacionistas, Deus não tem nada com sensacionista. Ele tem um compromisso com a sua palavra. Não tem um versículo. E eu analiso isso, a experiência de evangelho desde berço. Eu já tenho mais de 20 anos. Então, a experiência do evangelho desde berço. E eu digo para você, não tem um único versículo na Bíblia que prova que os dons cessaram. Não tem um. Não tem um. Um só. Não tem. Ok? Os dons continuam presentes. Amém? Deus continua operando. A Ele a glória, a honra, louvor, majestade e domínio. E eu quero mostrar a você que mesmo um grande profeta, como Elias,
passou por um momento muito crítico. Capítulo 17, eu quero falar do ministério profético de maneira rápida e objetiva. Para entrar no 19, eu dar um panorama a partir do 17. Navi, a palavra no original hebraico para profeta. O que é um Navi? O Navi, na verdade, é um porta-voz, orador. É alguém que borbulha por dentro. Ele ferve. E logo ele extravasa palavras. Essa é a ideia por trás da origem da palavra Navi. A origem etimológica, ou seja, o significado da palavra profeta, que aparece para nós no português, no hebraico é Navi. Então Navi é o porta-voz, é o enviado de Deus, comissionado por Deus. No caso, o profeta Elias, ele é um Navi, ele borbulha por dentro, ele ferve e ele derrama, extravasa palavras. Ele é um enviado de Deus. E de repente o momento aqui é um momento extremamente crítico, a partir do capítulo 17, momento caótico, um dos piores momentos da história e da nação de Israel. Porque o rei, no momento, é Acabe. Ele consegue desbancar o título do seu pai, que até então, o seu pai foi considerado o pior rei de Israel. Ele consegue tirar esse título. Porque se não bastasse ele ser agora o da vez, a bola da vez, o pior rei de Israel, ele casa-se com uma mulher, uma feiticeira, a bruxa, Jezabel. E Jezabel é manipuladora, ele é um banana. Ele é frouxo, ele é fraco, ele é manipulado. E isso vai ter desdobramentos muito sérios na nação. E a nação de Israel, por um tempo, predominantemente no início, era uma nação nômade. Eles se locomoviam em diversas regiões. Agora, quando eles entram em Canaã, tem agora uma necessidade que não havia anteriormente, predominantemente. A subsistência era através dos animais que eram vendidos, a lã, o leite, a cabra, enfim, o queijo, uma série de coisas que era um meio de sustentabilidade. Mas quando eles estão na terra, agora, fixados na terra, eles têm que plantar e colher. Quando eles chegam na terra, os povos cananeus falam: temos aqui uma solução para você, o nosso Deus. Baal é o cara. Baal é considerado, ou era considerado por eles, pelos povos da terra, como Deus da chuva, da tempestade. Foi achada uma estátua de Baal. Houve algumas narrativas na Bíblia de algumas estátuas de tamanho exorbitante, extraordinária pela vaidade, arrogância, e que algumas pessoas se posicionaram, que se auto-intitularam divindade ou coisa semelhante. Então houve esses excessos, mas no geral essas divindades eram de 10, 15 a 20 centímetros, de ouro, prata, barro, enfim, pedra. E foi achada uma estátua de Baal segurando um raio, porque na crença daquele mundo no entorno, em Canaã, era que Baal era o Deus responsável pela colheita, porque ele era Deus da chuva, Deus da tempestade, o Deus que lançava raios, e ele tinha uma filha, da crença, chamada Talaia. Talaia significa orvalho. Só que, como o povo acreditava que, pelo menos o povo da terra, Israel agora cai nessa sedução, por uma influência já da terra e uma influência maior agora de Jezabel. E Acabe cede e a nação está contaminada. Cada momento crítico, em diversos aspectos, teologicamente, biblicamente, politicamente, injustiça social e uma série de outros fatores, nos momentos de crise, o nome é cisterna sobre Israel. Deus levantava um profeta em momentos de crise. Para quê? Para dar direcionamento, encorajamento, ou uma palavra de juízo, chamando ao arrependimento. Então o profeta, de maneira objetiva, na perspectiva da primeira aliança, um profeta revelava a natureza divina, um profeta denunciava o pecado, um profeta chamava ao arrependimento, porque um profeta tinha esse viés, e um profeta também, imparcialmente, em alguns momentos, revelava ou predizia algumas coisas acerca do futuro. Na maioria dos casos, relacionados ao Messias que viria. Essa era uma função do profeta, falando resumidamente. E agora no verso 1, se você lembrasse, se não, olha aí para o texto, você vai ver que surge, e ninguém sabe, tem muitas informações sobre o profeta Elias. Ele surge, mano, do nada. Surge agora alguém e diz:
senão, segundo a minha palavra, nem orvalho e nem chuva haverá nesses anos. Então ele dá uma palavra de autoridade, uma palavra de juízo, embora ele use a expressão, segundo a minha palavra, mas ele é o enviado de Deus, porque ele está respaldado na palavra, porque algumas circunstâncias, entre elas está na Torá, ou seja, primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. Esses 5 primeiros livros você vai encontrar algumas palavras, uma maldição que seria especificamente como consequência de idolatria. E a maldição como consequência de idolatria era a ausência de chuva. Como eles se voltaram agora para o Baal, eles agora cederam à idolatria por influência de Jezabel e a fraqueza de Acabe, e a nação agora está contaminada. O profeta entra em cena e diz, nem chuva e nem orvalho, ou seja, não vai haver chuva e não vai haver orvalho, nem o mínimo que é orvalho para umedecer a terra, nada, não vai haver, como juízo de Deus, senão segundo a minha palavra. O caos se estabeleceu a partir de Samaria, o centro ali, o caos se estabeleceu. Não havia plantação, logo não havia comida. Colocava em risco os homens, colocava em risco os animais, afetava uma condição de uma possível guerra. Não havia, na verdade, uma condição saudável. E agora a coisa perdura por mais de 3 anos. Segundo a perspectiva de Tiago, no Brit Hadashah, ou seja, no Novo Testamento, aproximadamente 3 anos e meio de crise. É violento. Imagina 3 anos e meio sem água. Se a gente ficar uma semana sem água, dá um desespero terrível, ainda mais nesse calor. Eu, se tiver muito calor, eu tomo uns 3 banhos por dia. Gasta a pele, né? Mas não tem jeito, é muito quente. E eu moro na caverna de Adulão. Entenderam? Eu moro embaixo. Então, no nível da rua, tá, o lugar fica quente. Enfim, então, eu fico imaginando, meu Deus, 3 anos e meio sem água. Se eu ficar um dia sem água, às vezes corto a água lá em São Paulo. Racionamento por ausência de chuva, 1 dia, 2 dias, vira um caos. Imagina 3 anos e meio, esse é o quadro. E ele libera uma palavra. Embora, no verso 3, agora Deus manda dar uma palavra de autoridade para eles retirar para o Oriente. E eles se esconder, a momento de se esconder e a momento de ser apresentado por Deus, não podemos inverter os processos. A momento de se apresentar, e há momentos que Deus fala, se esconde. Amém? Temos que ter esse discernimento, essa percepção. Então veja que ele é escondido por Deus, direcionado por Deus, e ele bebia do ribeiro, e miraculosa e providencialmente, ele recebia pão e carne, pela manhã e à tarde. A Bíblia diz, na tradução no português, corvos. Entretanto, a palavra no original hebraico é orevim. Orevim pode ser, como o hebraico, no seu primeiro momento, não tem os sinais massoréticos, ou seja, não tem vogais. Então a palavra sem vogais tanto pode significar corvos, como pode significar árabes, povos árabes. Então, qual a verdade do texto? Elias foi sustentado por corvos, ou Elias foi sustentado por povos árabes? Não sabemos com certeza. As 2 informações são uma possibilidade real. Qual delas é a certa? Não importa. O que importa é que Deus falou do profeta. Amém? Isso é uma informação teológica para vocês. Então a palavra orevim significa de fato corvos. Mas se remover as vogais, pode significar árabes também. Então ele foi sustentado de maneira extraordinária. Entretanto, a Bíblia diz que a crise vai bater no local onde Deus enviou o profeta. Ou seja, a crise chega no ribeiro. A crise chega em Querite, e Querite significa travesseiro. Deus providenciou um lugar em hebraico, Deus providenciou um lugar, sabe, de acomodação para o seu profeta em momento de crise. Entretanto, ele profetiza o juízo, e o juízo chega também onde ele está. Por quê? Porque você está inserido numa geografia. Não foi Deus que o enviou para o Querite, o profeta? Sim ou não? É uma pergunta. Estou aqui. Foi Deus que enviou o profeta ao Querite? Sim ou não? Está aí no texto, foi. Mas como assim o ribeiro seca? Deus mandou para lá e Deus não sabia que o ribeiro ia secar. Deus não falou que daria água. Deus não falou que alimentaria o profeta e Deus o fez. Porém o ribeiro secou. Deus poderia fazer com que miraculosamente não secasse o ribeiro? Sim ou não?
Claro que sim, mas não fez. Por quê? Porque há momentos que Deus seca a fonte, porque você precisa sair do lugar e ele precisa de você em outro lugar. Se talvez não secar a fonte, você não sai. Há momentos que Deus permite secar uma fonte, fechar algumas portas, porque Ele precisa de você em outro movimento, em outro lugar para dar andamento ao seu propósito. Entende sobre o que eu falo? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, pense. Me ajuda a pregar aí. Me ajuda a pregar. De maneira geral, a Bíblia diz, o ribeiro secou e Deus agora envia ele para a região, que na verdade a origem é a terra de Jezabel, do pai de Jezabel. Manda o profeta para Sidom, aonde é a origem do problema que chegou ou se estendeu até Israel. Manda lá para a terra da idolatria, manda lá para a terra da feitiçaria, manda lá, mas tem uma mulher lá que Deus enxergou, que a mulher é diferente. E Deus falou, olha, sai daqui, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Deus deu uma ordem no mundo espiritual. Só que a mulher não fazia parte do Deus de Israel. A mulher não conhecia Deus, ou conhecia, talvez de ouvir falar. Não era uma crente do Antigo Testamento, não era. Mas de maneira miraculosa, a soberania de Deus, a ação de Deus, o propósito de Deus, deu uma convicção no coração dela que ela devia cuidar daquele profeta. E logo o profeta também foi lá para cuidar dela. Agora eu te pergunto, quem cuidou de quem? Quem sustentou quem? Porque afinal de contas, quando ele chega lá, encontra a mulher na porta da cidade. Com licença, pastor, estou ficando empolgado, hein? Me ajuda aqui, a garganta também. Mas senão eu vou ficar empolgado. Vou dar lugar na terra. E a mulher está na porta da cidade pegando os gravatos. A mulher está lá com a expectativa de fazer o último bolo de pão. E a mulher está lá, a expectativa dela era de morte. Está no texto. Ela diz para o profeta, quando o profeta chega na cidade, ele encontra a viúva, um testemunho espírito dele, um testemunho espírito dela, atende o que ele disser. A mulher não era crente, mas ela teve algum tipo de discernimento. Por quê? Porque Deus fez assim. Porque a soberania, repete comigo, Deus, com entusiasmo, Deus dos céus, governa a terra. Se ele quiser, ele age soberanamente. Ele age o tempo todo soberanamente? Não. Porque ele permitiu a liberdade de escolha para mim e para você. Entretanto, se ele quiser agir soberanamente, não há quem impeça. Perceba que agora ele dá uma convicção no coração daquela mulher em relação ao profeta Elias. E Elias diz para aquela mulher, mulher, traz um pouco de água para eu beber. Ela sai. Quando ela sai, vai dar alguns passos. Mulher, traz também um pedaço de bolo de pão para mim. Olha para mim. Uma linguagem de hoje, né? Agora você apertou o parafuso. Eu estou com a última porçãozinha de farinha lá na panela, um azeite na botija, um último restinho. A minha expectativa é fazer o último bolo de pão. Última porçãozinha para comer eu e meu filho, depois morreremos. Ou seja, ela não tem expectativa, o momento é de crise, o momento é de fome. E as nações no entorno também estão em crise. Então o momento era de fome, a expectativa dela era comer e morrer, a última refeição. Porém o profeta chegou lá, repete, o profeta chegou. Se o profeta chegou, o profeta enviado da parte de Deus, o profeta chega, não ele, mas Deus, através dele, é para mudar o processo na vida daquela mulher. Quando Deus chega, e ele chega, ele muda. A sua própria acredita. Joga umas 3 cadeiras para o alto, pelo amor de Deus. Deus continua mudando hoje. Vou falar para esse povo aqui que Deus continua mudando hoje. Ele continua mudando hoje. E a mulher dá essa resposta para ele, ele diz, faz o que você diz, porém faz primeiro para mim, depois farás para ti. Ela está dizendo que a última porçãozinha, ele está dizendo primeiro para mim. Ele está lá para extorquir, para ser um oportunista da viuvinha desamparada? Não, ele está lá para mudar a história. Ele está lá como canal da parte de Deus. Ele não está lá para ser oportunista, só que para ela receber o milagre, ela precisa dar alguma coisa. Porque Deus precisa? Não, é ela que precisa, mas ela precisa dar com confiança, crendo na providência, e ele libera uma palavra profética da autoridade, dizendo, da panela a farinha não vai faltar, sabe, da botija o azeite não vai faltar,
até que Deus dê chuva sobre a terra. Ele está sendo um momento de crise nacional, que na verdade agora internacional, que na verdade está em outra nação. Israel está em crise, Sidom agora, ele está dizendo, no momento de crise, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha, não vai faltar alimento, vai ter alimento na tua mesa, porque eu estou aqui como enviado da parte de Deus. Ela crê na palavra, ela faz, e ela recebe o milagre, amém? Por que ela recebeu o milagre? Porque ela creu e porque ela obedeceu. Vamos repetir, porque ela, e porque ela, e você crê, obedece também? Que crer é mais fácil que obedecer. Mas a Bíblia diz agora que no segundo momento, o filho dela foi se agravando a saúde e morreu. Olha que crise. Ele foi agora morar por um tempo na casa da mulher. Normalmente, dependendo do contexto, da condição financeira da pessoa, havia um quarto que era externo e uma escada externa que normalmente ficava em cima da casa da pessoa que era o morador principal. Havia um quarto de hóspede que normalmente era uma escada externa que não comprometia a reputação, sobretudo de uma viúva. E Elias está morando ali, temporariamente, a ordem da parte de Deus. Agora Elias recebe aquela mulher reclamando: ô profeta, tu vieste aqui trazer em memória, despertar a memória, a minha iniquidade, ou seja, eu sei que tu representa Deus de Israel. Eu sei que a tua santidade, a vida de Deus em você, veio trazer juízo ao ambiente que eu estou de idolatria e a minha vida. E esse juízo tomou agora meu filho. O profeta, tu vieste trazer morte para minha casa. Ele não discute, ele não. Por quê? Porque ele entende o sofrimento dela, ele não vai discutir com ela. Ele assume responsabilidade. Daqui o teu filho morto, daqui o teu filho, ele havia morrido em razão da doença. E Elias vai pedir um milagre inédito. Elias vai pedir o quê? Elias vai pedir o quê? Vamos repetir com entusiasmo. Milagre, não falei milagre, eu falei milagre inédito. Repete, milagre inédito. Quando Elias pediu para Deus ressuscitar o menino, ninguém havia experimentado isso ainda. Eliseu vai experimentar depois. Cristo vai fazer várias vezes. Paulo vai fazer. Pedro. Mas até então, ninguém havia feito isso. Elias creu. Ele ora a Deus. Ele deita sobre o menino. Ele ministra ali a palavra do Senhor. Detalhe, ele ressuscita pelo poder de Deus. Claro, ele ressuscita o menino. Ele pega o menino, leva para sua mãe. Tome aí, teu filho vive. Você pode glorificar a Deus? Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus por isso? Joga umas 3 cadeiras pro alto aí. Deus está aqui, mano. Joga umas 3 cadeiras pro alto. Você está desanimado? É o calor, né? E eu estou com vontade de dar lugar para Deus. A Bíblia diz agora. Ela diz agora, sei que tu és profeta e a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora, é um pouco injusto essa fala. E quando ela estava no momento de crise com expectativa somente de morte, quando ele multiplicou farinha, quando ele multiplicou azeite, pelo poder de Deus, claro, já não havia feito milagre, já não havia prolongado a vida deles, ela diz agora não. Então, às vezes, a ingratidão das pessoas, ou seja, a ignorância, a falta de entendimento, a falta de reconhecimento das pessoas, não pode afetar quem você é. Vou falar para essa turma aqui que as pessoas não compreendendo quem você é, ou não reconhecendo, o problema é só delas. Se você sabe quem você é, se você sabe da sua motivação, se você sabe da sua vida em Deus, prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Não para discutir. Houve um tempo na minha vida que, devido a uma vida que eu sabia que tinha, uma vida de quarto, uma vida no escondido, uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de profunda meditação na palavra, quando era mal interpretado, eu ficava tão indignado que aquele miserável, sem discernimento religioso, vinha falar algumas bobagens que eu tirava satisfação e ela da cara, não era por trás não. Mas a gente vai amadurecendo, sabe o que eu aprendi? Colocar na mão de Deus. Eu vou dizer para você, funciona. Porque na ira de um homem não opera a justiça de Deus. Eu ficava tão indignado com a injustiça que me faziam, eu tirava satisfação, sim, podia ter 2 metros. Eu falava na cara. Você é homem, rapaz, olha para mim, qual o seu problema comigo?
que eu nunca te fiz nada, você me persegue, você manipula pessoas contra a minha pessoa. Por quê? Se eu nunca te fiz nada, o que é isso? Ah, não tem problema. Olha para mim, rapaz, você é homem. O cara tinha quase 2 metros de altura. Mas Deus, sabe, a coisa passou num nível de esgotamento, eu falei, não dá mais. Conclusão, passou um tempo, ele amadureceu, ele bateu na porta de casa, ele ia sempre em casa, pedir para minha esposa orar, que ela é profeta, também intercessora e profeta. Deus usava ela para dar alguns direcionamentos para a vida dele. Eu dei também algumas vezes, mas enfim. Aí nesse dia ele foi bater na porta da minha casa, ele falou, não é com a pastora Simone, hoje não é com você, pastora, que eu quero falar, eu quero conversar com o pastor Eduardo. Você me perguntava, eu dizia que não, mas era verdade o que você estava dizendo. Eu tinha um problema, mas o problema que eu tinha era ciúme, era inveja de você. O problema é que na igreja, na verdade, como você se destacava na palavra e tal, eu achava que você ia tomar o meu lugar. Eu achava que você ia tomar um lugar, depois eu fui entender que esse lugar nem meu era. Nunca me concederam esse lugar. E eu quero te pedir perdão. E ele demonstrou de fato mudança. Ele demonstrou tanta mudança que eu vou falar, eu não vou marcar agenda. Quando você vai pregar? Qual a sua próxima agenda? Ele falou um lugar, uma igreja, um ministério grande, que eu não vou citar, questão ética. Eu falei, eu vou só segurar a mala de profeta. Eu vou com você. Você vai pregar? Eu só vou para interceder por você. Não precisa nem me apresentar se não quiser. Não quero falar nada. Não precisa nem me apresentar. Fica a seu critério. Só vou para orar por você. Só por causa dessa atitude. Ele demonstrou mudança. Amém? Tem momentos que as pessoas, sei lá, entra uma fraqueza na vida dela, o diabo opera na inveja, no ciúme. Isso acontece no trabalho, isso acontece na família, isso acontece, infelizmente, dentro da igreja. Eu que já sou dinossauro na fé, já vi muita coisa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, pense nisso. Mas persevere. Deus não tem nada a ver com a fraqueza das pessoas. Deus é justo, amém? As pessoas nem sempre são. Voltando aqui para o texto. A Bíblia diz agora que depois de muitos dias, capítulo 18, a Bíblia fala rapidamente, aqui de maneira objetiva. Veja aqui, capítulo 18, e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias ao 3º ano, dizendo, vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre, você não está lendo não? Ok? E ele foi se revelar, e a fome era extrema em Samaria. Quando ele se revela, na verdade ele encontra, porque Acabe dividiu entre ele e Obadias, que era um servo lá, porém é um servo crente. É um servo que Jezabel estava matando os profetas de Deus e sustentando os falsos profetas, com dinheiro do Estado. Nada novo debaixo do céu. Não entenderam, não. Nem vou explicar. Com o dinheiro do Estado sustentava os falsos profetas. 450 profetas de Baal e mais 400 de Aserá. Nem vou explicar o que é para ganharmos tempo, chegar no 19. A Bíblia diz agora que Elias se revela. Quando ele encontra Obadias, ô profeta, não fala um negócio desse não. Tu fala para avisar que se você está aqui, o Espírito do Senhor, o Ruach HaKodesh, te toma aí, te leva não sei para onde. Eu digo que você estava aqui, Acabe vai me matar, rapaz. Você não tem noção, não tem reino no entorno que Acabe não mandasse te procurar. E ele fazia as pessoas jurar que você não estava lá. Ele te procurou, ele está te procurando nos reinos para dar cabo na tua vida. Ele te procurou, ele está te caçando, rapaz. Agora tu fala, Elias está aqui, o Espírito de Deus te toma, te leva, e eu fico como? Vou morrer. Você não sabe o que eu fiz, não? Eu vou te contar. Eu vou dar o meu currículo. Olha, Jezabel está matando todos os profetas de Deus. Eu escondi 100, de 50 em 50, sustentei com pão e água na caverna. Eu protejo os profetas verdadeiros. E você vai me colocar nessa furada e me colocar em risco de vida? Ô profeta, não. Diante do Senhor, ele deu uma palavra, o profeta declarou que naquele dia ele falaria com Acabe. E ele ficou. E ele foi avisar. Quando chega Acabe, repete, Acabe foi atrás de Elias. Não o contrário. O que isso significa? Não entenderam? Não entenderam? A ordem. Quem foi atrás de quem? O rei foi atrás do... Não o profeta foi atrás do rei. Porque o rei é um rei que é ungido, mas é desviado. E agora o profeta, a autoridade de Deus, naquele momento, a unção sobre a tua vida
faz com que, na verdade, as pessoas te procurem. Mas, na verdade, elas não estão procurando porque você é o cara, você é a mulher, você não. Não tem a ver com você. Tem a ver com a unção que está em você. Tem a ver com a graça que em você opera. Tem a ver com o propósito de Deus em você. E, por isso, as pessoas desejam a sua presença. Ou melhor, elas desejam a presença que você carrega e manifesta e transforma a vida dela. Quem procura quem? E o rei chega. Oh, és tu perturbador de Israel. Oh, inimigo meu. Inimigo dele, né? És tu, o rei falando para o profeta. Quem é o perturbador de Israel? É você e a casa do teu pai. Olha que profeta ousado. Falou para o rei. Você e a casa do teu pai que é perturbador de Israel. Deixou a aliança do Senhor e tem seguido os Baalins. Entrou para a idolatria. Você é que é perturbador de Israel. Faz o seguinte. Convoca todo Israel. Convoca, está vivo. Convoca todo Israel. E reúne ali no Monte Carmelo. Ele convoca, traz também os profetas. Os profetas, na verdade, de Baal. Assim como os profetas de Azerá. Reúne lá. Reúne. O rei deu uma palavra de autoridade. Jezabel estava ausente. Reúne-se lá o Israel. Reúne a nação. Está lá os falsos profetas. Está lá o Israel. E Elias propõe um desafio. Pegue 2 bezerros. Pegue 2 bezerros. Faz o seguinte. Prepara o altar. Vocês são muitos. Faz primeiro. E vocês, na verdade, vão fazer o seguinte. Escolhe o animal. Prepara o seu altar. Oferece ali um animal em sacrifício. Corta para o sacrifício. Só que tem um porém. Vocês não podem colocar fogo. Vocês não podem... Não pode o quê? Não pode o quê? De maneira natural. O fogo tem que ser de maneira sobrenatural. Por quê? Para saber se Baal é o verdadeiro Deus. Se é que Baal já havia manifestado alguns sinais, nesse momento Deus não permitiu ele fazer nada. Se é que as trevas conseguiam fazer alguma coisa, e de fato fizeram no Egito, primeira, segunda, na terceira prática, terceiro sinal ali, Deus já não permite mais os falsos profetas, Deus não permite mais os bruxos do Egito conseguir fazer nada. E ele tem que reconhecer, isso é dedo de Deus. Isso é o quê? O diabo só vai até onde Deus permite. O diabo não é todo poderoso, não. O diabo tem poder, não podemos brincar. Entretanto, todo poderoso, Adonai Tsevaot, é o meu e o seu Deus. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor, a ele a majestade. Você pode dirigir uma palavra de adoração a ele? A Bíblia diz agora. Elias se revela a ele. Elias propõe esse desafio. E agora os profetas preparam o animal, preparam o seu altar, fica clamando Baal e nada do Baal respondeu. E eles começam a se cortar com facas e com lancetas, ou seja, a palavra no original hebraico é uma palavra que não me fala em memória, gadad, é uma palavra que pressupõe uma ideia de passar a faca com pressão, fazendo esforço. A palavra gadad, cortar como se exercer pressão no misber, no altar. Ou seja, eles se cortavam com lancetas, se cortavam com facas, por uma crença. Qual crença? Que o Baal, se não estava dando chuva, e de fato já há quase 3 anos e meio não tinha chuva, eles acreditavam que o Baal era prisioneiro de morte. O que é o morte? Essa era a crença no entorno, no Antigo Oriente. Morte é o Deus do inferno. Morte é o Deus da morte. Morte é o Deus, na verdade, do inferno e da morte, que tinha aprisionado o Baal. E para soltar o Baal, eles tinham que derramar sangue, clamar por Baal. Aí Baal ia ganhar força e se libertar de morte. Essa era a crença. Por isso eles se cortavam, começaram a derramar sangue. E nada do Baal responder. E vai chegando desde manhã, chega mais ou menos na hora do almoço, e nada do Baal responder. Aí Elias chutou o balde e começou a ironizar. Talvez ele esteja cochilando, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja viajando, ele esteja ausente, ou seja, ele ironiza mesmo, literalmente falando. Aí chega o momento de Elias. Elias agora restaura o altar, porque ele vai pedir fogo do céu. Elias faz o quê? Primeiro, antes de pedir fogo do céu, temos que restaurar o altar. Tem gente que quer fogo sem altar restaurado, quer fogo sem santidade. Não é fogo, é manipulação humana. Amém?
espetáculo humano, manipulação humana, muitas pessoas têm uma habilidade extraordinária. Ok? Eu identifico muito bem. Quando não há vida por trás, só há espetáculo, só há manipulação, só há uma linguagem, só há chavões, mas não tem vida, não tem impacto. Porque não é simplesmente o que fazemos quando o povo está olhando. Não importa se na igreja pequena, na igreja grande, na igreja muito grande, eu ministro em vários lugares. E não me vanglorio disso, porque a glória é de Deus e do nosso Cristo, que me chamou para esse propósito. Amém? Eu ministro em igrejas muito ricas e também vou na favela, quando me chamam lá no lugar. Vou ministrar em alguns lugares, já preguei na rua, preguei na Praça da Sé, para quem conhece. Preguei em Praça Pública, preguei em algum... Enfim, é onde querem ouvir a palavra, eu estou ali anunciando, amém? Então não há vaidade. Então não tem manipulação, porque o detalhe não é a performance que temos agora, no meio, no momento. O detalhe é a vida que você tem quando ninguém está olhando. É isso que conta. Porque na verdade espetáculo é uma coisa, mas vida de santidade é que traz poder de Deus. Santidade e busca. Quem não tem vida de busca, quem não tem vida de santidade, não é poder de Deus. Pode ser qualquer outra coisa. Aliás, muitos homens manipuladores, com autoajuda, muitos homens vendedores excepcionais, com manipulação de retórica e outros processos, na verdade pode te levar até a chorar, mas não há mudança, não há transformação. O que muda é o poder de Deus, o que muda é a palavra dele, que não volta vazia, desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna. Assim é a palavra de Deus, não voltará vazia sem cumprir o seu propósito. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? A Bíblia diz agora que Elias desafia. Elias agora prepara, restaura o altar. E agora ele pede, Senhor, para que esse povo saiba que tu és Deus em Israel. Não é o Baal. Esse povo E na verdade o que eu estou fazendo aqui é dentro da tua direção, dentro da tua vontade, para a glória do teu nome. Se aquilo que você pede, se aquilo que você intercede, se aquilo que você busca é para a glória de Deus, Deus tem interesse nesse negócio. É para a sua autopromoção? Não. É para a promoção do eu, do ego? Não. Se não for, amado, se é para a glória de Deus, ele manda fogo. Ele manda, mas ele pode também não mandar fogo. Vou explicar para você daqui a pouco. Ele pode mandar, nesse momento foi fogo. De maneira misteriosa, um milagre extraordinário, um milagre inédito. Desce fogo do céu. Desceu fogo da onde? Dos céus. Queimou o sacrifício. Queimou, lambe, sabe, na verdade, deteriorou as pedras ali. Elias mandou jogar, mandou separar 4 cantos de água. Quantos? Mas ele jogou 3, ou mandou jogar 3. Sobrou um para a gente jogar, pastor. Ah, não entendeu ainda? Sobrou um para a gente jogar, pastor. E ele fala, joga água em cima do sacrifício aí do altar. Joga água. Fez uma covazinha em volta, que cabia 2 medidas de semente. A água encheu ali e vem fogo do céu. O fogo foi tão impactante que acabou com pedra, acabou com o sacrifício, secou até a água ali daquela vala de 2 medidas de semente. E aí o povo se impactou. Só o Senhor é Deus. O Senhor, aqui a palavra Senhor, que está na sua Bíblia no português, todo em letra maiúscula, é que no original hebraico está o tetragrama do nome de Deus. Yud, Re, Vav, Re, Yahweh, Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, e tantos outros nomes correlacionados da sua ação e do seu propósito. O Deus da aliança, o Deus que faz o pacto, o Deus causador da vida, o Deus que tudo faz. E ele diz, só o Senhor é Deus. Se prostram. E Elias aproveita o momento e segura os profetas. Leva os falsos profetas. Leva até o ribeiro de Quizon e passa a espada. Acaba, supostamente, com a idolatria. Ele pensa que vai resolver o problema. Sim ou não? Sim ou não? Deus acabou de dar um sinal extraordinário. Deus dá um sinal extraordinário. Ele, na verdade, mata os falsos profetas, exerce o juízo de Deus. O que ele espera? Que a nação agora está convertida. Isso aconteceu? Sim ou não? Não. Elias fica extremamente frustrado. Elias fica extremamente decepcionado. Elias fica extremamente em crise. Elias, ao que o mundo contemporâneo chama de burnout. Elias entra em vários estágios, que eu poderia detalhar para você, mas não vou fazê-lo para não perder o cunho profético. Vários problemas ali na sua alma. Despersonalização, desrealização,
sabe, ele entra num processo, numa crise violenta, esgotamento ao extremo. Por quê? Ele está frustrado. Por quê? Ele está decepcionado. Porque as coisas não aconteceram a contento. O milagre foi extraordinário, mas o povo não mudou. Ei, milagre não muda as pessoas. Milagre traz entusiasmo. Não, vou dizer de novo, essa turma vai ter. Milagre não muda. O que muda é a palavra. O que muda é conversão. O milagre é importante, mas o milagre é para levar você a crer na palavra. Todo sinal que Deus manda é para converter a pessoa para a palavra. Porque o que salva é a palavra dele. O que liberta é a palavra. É o nosso Cristo, é o nosso Deus, é a palavra, o Logos divino, a palavra de Deus, a palavra encarnada, é a palavra que salva. A palavra, quando é aceita no coração, parentes, tal como a parábola do semeador. Então depende de como você recebe a palavra. Então o resultado é proporcional à sua recepção. A maneira como você recebe vai determinar o que vai acontecer na sua vida. Pense nisso. Fala com entusiasmo, pense nisso. Então perceba agora, vamos entrar agora no capítulo 19. E ele opera o juízo. Quando ele opera o juízo, ele fala, 3 anos e meio quase sem chuva. E ele diz para Acabe, ó, prepara aí. Prepara o teu carro, aparelha o teu carro, vai lá para tua casa, que está chegando uma grande chuva. Está chegando 3 anos e meio sem chover. O céu não está dando nenhuma notícia, nem sinal, nem uma faísquinha de chuva. Mas ele diz, porque ele tem o quê? Intimidade com Deus. Porque ele tem o quê? Relacionamento com os céus. Porque, ei, olhe para cá, repete comigo, para você entender algo do mundo espiritual e anote. Isso é profundo, repete comigo, meu espírito. Todos aqui estão em Cristo? Então repete, o meu espírito sabe de coisas que a minha mente não sabe. De novo, o meu espírito sabe de coisas que a minha mente não sabe. Por quê? Porque é no seu espírito que o Espírito Santo ministra. Então, no plano natural, não tem nenhuma evidência, mas no espírito dele, Deus deu uma palavra de autoridade, Deus deu um comissionamento, Deus deu uma palavra de sabedoria, aquilo que estava na mente, plano e propósito de Deus. Ali você pega o livro de Dom, você vai entender algo que Deus iria realizar. E ele diz, vai haver uma grande chuva, aparelha o teu carro. E vai, sobe, Acabe, aparelha o carro, sobe, mas o Espírito do Senhor tomou a vida do profeta Elias. O Espírito do Senhor veio o quê? Tomou, revestiu Elias. E quando revestiu Elias, ele recebeu um Red Bull espiritual daquele poderoso mesmo, daquele black mesmo, top das galáxias. E ele correu mais que as carruagens de Acabe. Tá? Você não entendeu, pelo amor de Deus. Era para ter jogado umas 3 cadeiras pro alto aí. Gente, eu estou falando um negócio muito profundo da Bíblia. Ele correu mais que os cavalos do rei. Um homem, aproximadamente de 25 a 30 km. Ele correu muito. Ele é um super atleta agora, quase um maratonista. Mas ele não só correu, ele correu mais rápido que a carruagem do rei. Porque o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus vai potencializar a tua caminhada. O Espírito de Deus vai potencializar a tua... Vou dizer, o Espírito de Deus vai potencializar o teu... Você glorifica a Deus, você representa a Deus, você honra o ministério que Deus te confiou, você honra a palavra dele. O Espírito do Senhor vai potencializar a sua chamada. Eu libero sobre a tua vida uma unção que está sobre a minha vida. Eu libero sobre a tua vida um novo tempo, uma nova unção, uma unção renovada, fortalecida. E Deus vai potencializar o alcance da tua chamada. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Diga, eu creio. Ele manda que bacola, mandou levar só que badacala o abada. Prepara um louvor profético aí, porque daqui a pouco vou terminar. Antes de orar, nós vamos cantar mais um bradar, mais um louvor. Amém? Naquele profético, no óleo mesmo. Capítulo 19, agora estamos aqui. Um milagre extraordinário aconteceu. Que milagre? Fogo do céu de maneira extraordinária. Outro milagre aconteceu. Depois de 3 anos e meio, crise, fome total. Total. Houve chuva. O profeta foi canal de sinais poderosos de Deus. Amém? Mas Acabe parece que ignora tudo isso. O que ele vai contar para Jezabel em casa? Olha, ele matou os profetas. Mimadão, infantil, imaturo.
Outro. Ele não vê o que Deus fez. Ele não conta o que Deus fez. Ele conta, ele matou os teus profetas. Aguçou a ira dela e ela liberou uma palavra que mandou chegar até o profeta Elias. Amanhã, até essas mesmas horas, a vida dele será como de um deles. O que ela fez? Ela ameaçou de morte Elias. E ela deu 24 horas para tirar a vida dele. Ela deu o quê? Só que quem determina não é Jezabel, quem determina é o Deus dos céus. Ela não conseguiu fazê-lo. Antes, porém, quem vai receber o juízo e morrer vai ser ela. E Elias, mesmo que ele pediu, Elias foge, Elias faz o quê? Fugiu. Aqui alguns pregadores desavisados, despreparados, precipitados. Se analisar o texto e contexto exegeticamente, profundamente, chama Elias e começa a falar, Elias queria morrer, porque ele pediu a morte. Se ele queria morrer, Jezabel queria matar. Por que ele não ficou lá? E as pessoas até zombam, pregadores. Eu não sei que mentalidade é essa, eu não sei que Bíblia que eles estão lendo. Não tem a ver, Elias não tinha medo da morte, Elias pediu a morte. O que Elias não queria morrer era na mão da bruxa. O que Elias não queria morrer era promover a situação daquela. E ele sabia que ela tinha capacidade para matar. Se Deus, claro, se Deus, repito, permitisse. Porque ela já havia matado vários profetas. A ameaça era real. Ele entra num processo de luta ou fuga, uma reação química no cérebro, processo de luta ou fuga. Sabe, um processo que ocorre quimicamente. Sabe, os neurotransmissores, há todo um processo. Ou você se prepara para lutar, ou você se prepara para fugir. A resposta é de luta ou fuga. Ele entra no estresse violento. Ele sabe que a ameaça é real, que a mulher é perturbada, que já havia matado vários profetas. E ele sai daquele lugar. Ele foge. Ele não é porque ele tinha medo da morte. É porque ele não queria ser morto por ela. Porque quando ele vai para um determinado lugar, a Bíblia diz que ele foi para escapar com vida, foi até Berseba, deixou o jovem ali que é de Judá, depois ele vai mais um dia para o deserto. No deserto assentou debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte. Pediu em seu ânimo o quê? Porque Elias entrou em estado de profunda depressão. Elias era um profeta de Deus, sim ou não? Elias era um profeta poderoso em Deus, sim ou não? Mas profetas poderosos em Deus, homens e mulheres cheios de Deus, também entram em crise. Também tem esgotamento. Também tem esgotamento espiritual. Também tem esgotamento emocional e físico. Precisa ser cuidado. Precisa ser alimentado. Precisa ser tratado. Ei, vou te dar uma palavra que eu dou para líderes. Quando eu prego em café de pastores. Quando eu dou treinamento de liderança lá em São Paulo. Ei, se você procure uma pessoa de confiança. Procure uma pessoa madura, procure uma pessoa confiável, que você pode gritar as suas guerras. Quem não grita as suas guerras a tempo, pode gritar depois do seu pecado. Não entenderam? Grita as suas guerras. Qualquer um de nós, às vezes a guerra é violenta. Dificilmente eu peço. Eu vou para o processo de busca, eu falo para a Simone, que é minha esposa, pastora Simone, eu vou para a busca. A guerra violenta, o adversário querendo me derrubar, o adversário querendo me matar. Amados, eu dirijo desde os 17 anos. Eu nunca tinha batido carro. Eu saí para dar aula em Osasco, longe da minha casa. Eu dava aula em Osasco, num seminário conhecido, grande, lá em São Paulo. Tinha um polo em Osasco, saí para dar aula de hebraico, onde eu dava toda semana, devagar. Trabalhei muito trânsito, trabalhei com caminhão, fui motorista de empresário, fui instrutor de autoescola, acostumado com carro. Nunca tinha batido o carro, devagarzinho. Um carro bateu no meu carro, foi prejuízo emocional, me matou. Nem eu entendi. Eu falei, meu Deus, nunca bate carro. Uma guerra violenta, uma guerra pesando. O adversário mandou mulher, graças a Deus eu passei. Ileso, mandou para me corromper, graças a Deus eu passei. Falei, eu quero é Deus. Eu levo a sério o evangelho. Senão, sabe, eu sou tão transparente que eu não consigo fazer que nem esses miseráveis que pregam um dia, no outro dia está cheirando cocaína, que pregam um dia, no outro dia está traindo a esposa, que pregam um dia, no outro dia está bebendo cervejinha por causa do calor. Eu conheço um monte de gente assim, amado, que o povo aplaude nos púlpitos, que prega, alguns pregadores ou pregadoras até famosos, que combina lá, não vai, depois vai para outra igreja que dá uma oferta maior. Amado, vou em igreja grande, vou em igreja pequena, eu não vim aqui. Uma batalha na minha vida. 3 dias chegando em casa de noite, mexendo com graxa, fazendo serviço que acabou o dinheiro para pagar.
a mão de obra. Eu meti a mão na mecânica, eu fui fazer, eu olhava na internet, fui pesquisando, eu fui fazer o serviço, amado. Por quê? Tenho palavra, caráter. Deus honra, amém? Deus honra o caráter, a palavra empregada. Eu posso pregar, na verdade, em lugares muito grandes. Eu já fui pregar no Rio Grande do Sul, pagar hotel, pagar avião. Eu ministrei para 600 pessoas sentadas. A palavra, fora os que ficaram de pé. A palavra profética e o hebraico também. Fora os que ficaram de pé. Amém? Mas eu dou aula também para uma pessoa, eu dou aula para... Porque eu entendo que se uma pessoa for transformada, entender a palavra, ela vai ser canal para alcançar a vida de muitos. Dentre as quais, as pessoas que ela vai alcançar, talvez eu nunca conheça, mas ela conhece. Então eu ministro para uma pessoa, se precisar. Então não tenho problema com vocês aqui, que são poucas pessoas. Eu não tenho problema com isso. Por quê? Porque eu creio no poder da palavra. E você crê? Então fique de pé então, só para pensar que está acabando. A Bíblia diz agora que ele vai para o deserto. Ele perde a morte. Ele está em desilusão. Extrema ansiedade. O mensageiro da ameaça chegou. Ela deu 24 horas. Dizendo que dentro de 24 horas ela mataria o profeta. Ele está ansioso. Ansiedade está batendo forte. A crise, o medo, sentimento de solidão, fuga, depressão, sentimento de desistência, de morte. Quantas pessoas eu ministrei, amado? Dentre as quais Deus já usou e alcançou. E eu vou dizer para você, alguns ministros e algumas ministras que entraram numa depressão profunda, estavam pensando em tirar a própria vida. Doença psicossomática, doença espiritual, que teve desdobramento no físico. Pessoas dentre os quais já estavam tomando remédio tarja preta. E eu fiz um seminário lá, debaixo de oração, e dentro das condições físicas, tentando jejuar, tentando consagrar, buscando para Deus dar sinais. Deus deu o sinal, as pessoas estavam lá. Eu não sou irresponsável, não. Eu falei, não estou mandando ninguém parar de tomar remédio. Eu estou dizendo que Deus vai dar sinal, mas você procura o seu médico, procura o psiquiatra. E eu nem sabia. Deus me deu. Porque eu não sabia, porque as pessoas não contam, ficam com vergonha. Acho que nem a igreja sabia. Que a pessoa estava lá ministrando na frente, parte da liderança, tomando remédio de tarja preta, com depressão profunda. E Deus me deu a palavra. Se Deus, na verdade, vai te trazer a cura, essa cura vai brotar, essa cura vai se manifestar, e o próprio médico vai identificar isso, vai te dar alta. Eu não sou responsável, não. Enquanto você não receber alta, continue tomando seus remédios. Mas o poder de Deus de vir lá o processo, e Deus deu sinais poderosos. Amém? Entre os quais algumas pessoas eu me surpreendi. Líderes entraram num processo de exaustão, desânimo. Entrar no processo de frustração, entrar no processo agora de depressão, de esgotamento espiritual, doença. Por quê? Debaixo de incompreensão, porque se frustrou. Por que ele pensou? Esse povo vai mudar. É um sinal de Deus poderoso. Olha a chuva, ele estava em crise, Deus agiu, a graça de Deus operou. O que ele pensou? O povo vai corresponder. E nada. E quando as coisas acontecem de maneira que você não espera, você desiste? Sim ou não? Você desiste? É uma pergunta. Mas Elias desistiu, por um momento. Mas Deus não foi recriminá-lo. Deus foi resgatá-lo. Deus foi acolhê-lo. Essa é a linguagem do psicanálise. Deus o acolheu. Por quê? Deus mandou um anjo. Deu pão, cozido sobre brasa. Um anjo cozinheiro, ó. Um anjo chefe. Pão cozido sobre brasa e água fresca. Foi levar para o profeta em crise. Comeu, bebeu, o anjo tocou. O anjo tocou. Foi lá, deu pão e água. E deu sono. Pode dormir. Depois o anjo toca novamente. Come e bebe. Porque muito grande é a tua caminhada. Ou seja, Deus manda o alimento espiritual para a tua vida. Deus manda o alimento físico, Deus manda o sustento emocional, Deus manda tudo isso e Deus não te alimenta para a depressão, Deus não te alimenta para o sentimento de desistência, Deus não te alimenta para a morte. Ei, declare alto e bom tom comigo, levante a sua mão direita, você crê em palavra profética? Levante a sua mão direita, não morrerei, declare, não morrerei, mas viverei e contarei
os benefícios do Senhor. Declaro de novo, não vou desistir. Não morrerei. Não morrerei. Mas viverei e contarei os benefícios do Senhor. Elias desistiu da vida, porque Elias estava esgotado. O estresse foi violento, burnout e outras coisas, depressão profunda, crise de ansiedade profunda, pânico se estabeleceu. Vou escrever sobre isso também. Na Bíblia está bem anotado aqui. Eu tenho ali umas 20 folhas em aquarela, já dá um livro de 40 páginas ali, só nas folhas que eu fiz na exegese desse trabalho. Eu quero dizer para você, aqui agora, um anjo ministrou, e ele, com a força daquela comida espiritual, angelical, ele caminhou 40 dias e 40 noites. É comida poderosa, hein? Pelo amor de Deus, você vai, é assim que você responde. 40 dias, 40. Comida é essa, papai? Ah, só uma brincadeira pro alto, pelo amor de Deus. É com esse ânimo. Elias pegou uma comida espiritual, uma bebida 40 dias e 40. Elias precisava de descanso. Elias precisava de acolhimento. Tem um momento que você só precisa descansar. Ei, amado, vou te dar um conselho. Fica tranquilo, é um conselho do céu, é de experiência, é de aconselhamento pastoral, é de maturidade, é de experiência pessoal, sim, e com muitas outras pessoas. Tem momento que você precisa, desabafa, na oração, no processo terapêutico, coloca tudo para fora, não no Facebook, não para qualquer pessoa, para sua liderança, ou dependendo do caso, para sua esposa, ou para o seu marido, ou só para Deus. Conversa com meu amigo, com seu amigo, com o amigo Espírito Santo, conversa com ele, coloca para fora, e depois faça o quê? A crise está batendo, no outro dia eu não sei como eu vou pagar, no outro dia eu não sei como eu vou resolver. Amado, o diabo fez tanta coisa para me derrubar, até uma doença terrível apareceu, eu falei, de onde vem esse trem? Eu falei, eu não tenho vida assim, desse tipo de risco, hepatite C. Eu falei, de onde vem essa praga? Aí o pessoal falou, não, pode ser tatuagem, pode ser por causa de remédio, excesso de remédio, pode ser através de relação sexual. Eu falei, não, eu sou crente, eu levo a sério o evangelho. De onde vem essa praga? Sexo só com a esposa, no casamento, em Deus, vida séria. De onde veio? O diabo falou, acabo com você agora. Aí foi afetando o problema da minha saúde, foi afetando o fígado, eu comia, não conseguia segurar. Amado, fui definhando, a crise batendo. O diabo falou, eu mato você agora. Você não tem noção da guerra que bateu. O diabo falou, eu paro você, eu mandei mulher, eu mandei corrupção, você não quis, eu mato você. Parece que eu ouvi a voz do capeta. Verdade, foi uma guerra. Mas eu fui perseverando em Deus, foi uma luta de mais de 1 ano e pouco, batalhando para liberar um remédio. Daqui a pouco disseram que o meu tratamento, depois que eu consegui passar, foi uma luta para conseguir especialista também. No Hospital São Paulo, lá de São Paulo, hospital especialista, depois foi para o outro, e para conseguir o remédio, falaram, ó, cada caixa de remédio é 97 mil reais. Você precisa de pelo menos, no mínimo, 3. Falei, meu Deus, falei pro rapaz, se fosse 1.000 não tinha hoje, como é que eu vou fazer? Eu vou morrer. Não, vou viver. E eu declarei isso que eu estou declarando para você. Não morrerei, mas viverei. E fui orando. Mas aquela guerra, sabe, parece que estabeleceu no teto. E comecei, eu me revisto no capacete da salvação. Eu me revisto da coraça da justiça. Eu coloco o cinturão da verdade. Eu caço os meus pés na preparação do evangelho da paz. Eu levanto o escudo da fé, no qual neutralizo os dados inflamados do maligno. Eu levanto a espada do Espírito. Ei! As armas dentre as quais eu estou militando não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Agora, bate retirada, comecei a combater. Amado, eu tomei os 3 fracos de remédio depois de muito tempo. E só piorando. Recebi alta. Já faz algum tempo. E a médica falou, olha, o tratamento foi excelente. Você não tem mais nenhuma carga desse vírus. Eu não sei nem como veio isso aí. Falaram que pode ser por relação sexual. Falei, não é o caso. Pode ser por tatuagem. Falei, fiz quando era garoto. Era meio doido, né? Na vida louca. Eu fiz. Mas falei, mas não pode ser, que não tinha se manifestado antes. Eu era menino. Garoto ainda. Falei, não pode ser. Falaram que pode ser por excesso de remédio ou contaminação.